A paz do Senhor Jesus. Boa tarde. Nessa oportunidade eu quero chamar a tua atenção para nós meditarmos no capítulo 18, verso 2 do livro do profeta Jeremias, que diz: vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Em uma outra tradução diz: levanta-te e desce à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha voz. Essa mensagem da parte de Deus aqui para o nosso coração, ela nos mostra o segredo de uma vida vitoriosa, né? Jeremias, ele estava sem conhecimento sobre esse assunto, sobre o assunto que Deus ia tratar com ele, e de repente Deus aparece para ele, não sei se é em visão ou só numa voz mesmo, e manda ele se levantar e descer à casa do oleiro, porque Deus tinha algo para mostrar a Jeremias, algo que ele ia fazer com o povo de Israel, e ele ia mostrar a Jeremias, usando ali a vida de um oleiro. Deus ia mostrar segredos a Jeremias. E se Jeremias fosse uma pessoa que não fosse sensível à voz do Espírito Santo, ele não teria contemplado aquilo que Deus lhe mostrou. Então aqui a gente vê o segredo da vitória de um servo de Deus. O segredo de um homem de Deus ser tão usado por Deus. O segredo dele ser um instrumento, dele ser um canal. Tem tanta gente que quer ser usado por Deus, que quer ser um instrumento de Deus, mas não é sensível à voz do Espírito Santo. Dificilmente diz um sim quando Deus fala com ele, principalmente quando Deus fala somente na sua consciência. E quando é coisas que não é muito agradável aos olhos humanos, aí é que a pessoa se recua a dar ouvido à voz do Senhor. Mas aqueles que dão ouvido, eles vivem em uma outra dimensão. Apesar de estar nesta terra, como qualquer um de nós, mas ele contempla coisas sobrenatural. Ele vê o sobrenatural de Deus. Ele vê as maravilhas de Deus. Sabe, uma pessoa que vê as maravilhas de Deus, ela não se move facilmente por qualquer circunstância desta vida. A fé dessa pessoa, ela não é balançada, ela não é sacudida, porque essa pessoa está constante ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo é um ser bem presente da nossa vida. Sabe, irmão, quando a gente se torna sensível a Ele, a gente vê Ele falando com a gente de instante em instante, nos orientando, nos dizendo o que vai fazer, o que passo a gente deve dar. Sabe, tudo isso depende muito de nós, porque é nós quem decide se vai viver nessa dimensão ou não. Uma coisa eu digo para vocês: viver na dimensão do Espírito é abandonar a nossa dimensão. Por isso que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo.
tome cada dia a sua cruz e siga-me. E ele disse, porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim e do meu evangelho, salvará. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Então, meus amados, viver na dimensão do Espírito Santo é viver diferente. É abandonar os desejos próprios. E quando a gente abandona, quando a gente rejeita o nosso eu, a gente fica mais sensível à voz do Espírito Santo. A gente ouve mais ele. E quando a gente ouve mais ele, a gente contempla o que Jeremias contemplou. Sabe? Viu ali todo mundo, todo Judá e Israel sendo preso, sendo levado cativo, e só ele ficou. Ficou algumas pessoas com ele, mas ele sobrou, ele ficou ali em Jerusalém. Sabe, ele não foi levado cativo. Por quê? Porque era uma pessoa que andava na dimensão do Espírito Santo, que andava dependente de Deus. Sabe? E além disso, ele contemplou muitas coisas, porque antes de tudo acontecer, Deus mostrava para ele. Deus revelava para ele. A Bíblia diz que Deus não faz nada nessa vida sem que antes revele os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ou seja, cada um de nós é profeta de Deus, se dermos lugar para Deus trabalhar na nossa vida. Naquela época, o Espírito Santo só dotava pessoas que ele fosse realmente usar, que eram pessoas individuais, reis, sacerdotes e profetas. Esses homens eram dotados do Espírito Santo. Hoje, o Espírito Santo habita no nosso coração. Então, hoje nós temos a mesma capacidade que o profeta Jeremias tinha, mas depende da gente, tá bom? De ser essa pessoa dotada do Espírito Santo e sensível à voz dele. E aí a gente vai contemplar coisas que é sobrenatural, que Deus vai realizar, mas que é sobrenatural. Tá bom, meus queridos? Então, receba essa palavra nessa tarde. Um abraço a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Nestor da De Valência, distrito de Caririaçu.